Muito bem, passamos então ao quadro O que a Bíblia diz? E a pergunta que temos aqui, represada, é a do Ronaldo. São duas perguntas do Ronaldo, pastor Natanael. Ele diz assim: é verdade que o nome de Jesus foi dado pelos romanos e que o seu verdadeiro nome é Yeshua, pastor? O livro de Mateus, capítulo 1, verso 21, diz: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua. É o mesmo nome de Josué, que significa o Senhor salva. Então, Mateus, ele dá a referência do nome desta criança que iria nascer de Maria, e seria chamado Jesus, e dá o porquê deste nome. Porquê deste nome? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quem deu o nome anunciado aí foi o próprio anjo, falando com José, que disse que ele se chamaria Isso. Jesus. Nada a ver com os romanos, né, pastor? Exatamente, é uma forma hebraica, né? Que traduzido para o grego, né? Significa Jesus, porque ele salvará o seu povo. Muito bem. A outra pergunta também do nosso consulente assíduo aqui, o Ronaldo, pastor. Ele era moreno como os semitas? Pastor, dá para determinar as características físicas do Senhor Jesus? O livro do profeta Isaías, capítulo 53, no seu verso 2, ele diz: Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Então, essa referência que Isaías faz, o que é um renovo? O renovo é algo, o nome está dizendo, novamente, um renovo de uma raiz de uma terra seca, quer dizer, algo que realmente estava quase para ser dizimado, e Deus consegue fazer brotar de uma humilde origem humana o Senhor Jesus Cristo. E diz mais o texto: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então ele não tinha uma aparência que era muito convidativa, vamos assim dizer, né? Era uma pessoa neutra, em que não era chamado a atenção pela beleza e nem formosura. Então era uma pessoa comum. É isso que a Bíblia fala a respeito da identidade do Senhor Jesus. Como o irmão mesmo falou, não temos nenhuma foto, né? Só temos assim, gravuras que mais ou menos mostram o Senhor Jesus Cristo, mas não diz a sua estatura, como que ele era. O que podemos deduzir era que era jovem, né? Porque ele faleceu com 33 anos e meio, então uma expressão de uma pessoa ainda jovem, né? E a expressão de uma pessoa sofrida, como o senhor tem lido, É. né, pastor? A sua, a sua, o seu martírio, né? A sua forma de viver, né? Abnegado, evangelizando, pregando, e depois no final uma conclusão assim, um desfecho que para ele foi fatal, né? Homem de dores. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, né? Então está aí a afeição do Senhor Jesus, principalmente no final da sua vida, foi uma afeição de sofrimento, né? Porque estava ali recebendo em si a culpa que era da humanidade, ele estava recebendo em si, sendo que ele não tinha culpa nenhuma, né, pastor? Apesar que hoje também uma outra coisa que devemos considerar é que naquela época se morria muito mais novo, né?
provavelmente a vida era um padrão de vida seus 40, 45 anos, devido às doenças, a tudo que podia ocorrer, né, sem nenhum recurso. Então as pessoas não tinham uma idade muito avançada, né? E o Senhor Jesus, para aquele momento, ele, na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, ele cumpriu com a sua missão, né? Dentro também até dessa questão da sua idade, podemos assim dizer, e como o irmão falou, homem de dores, né? Não tinha onde, ele fala que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então, uma feição de uma pessoa cansada, uma pessoa que tinha uma vida dura, né? Andava pela Galiléia, por Jerusalém, eram estradas empoeiradas, e realmente devia ter uma vida muito difícil para aquela época, né? Muito bem. Passamos então à próxima pergunta, pastor, que é do Anderson. Se a Bíblia condena a astrologia, por que os magos se deixaram guiar pela estrela? Então está aqui a pergunta do Anderson, atinente à vinda daqueles magos para Jerusalém, seguindo a estrela. Eles vieram do Oriente, seguindo a estrela, que indicava o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então aqui vai o questionamento do Anderson sobre a astrologia. A Bíblia não condena a astrologia? A palavra de Deus nos diz em Miqueias, capítulo 5, verso 2, E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o Senhor, ele daria um sinal. Esse sinal seria através dessas estrelas. Então é bem diferente quando uma pessoa consulta os astros. Hoje nós temos os horóscopo, em que as pessoas fazem uma ligação do posicionamento dos astros com interferência em suas vidas. Aqui, o Senhor utiliza a astronomia para fazer uma identificação para guiar esses magos ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, ela condena a astrologia. E Deus, como diz o Salmo 19, Deus é criador de todas as coisas. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então nós sabemos que Deus é criador, criou também as coisas que estão nos céus, colocou-as nos céus, para podermos contemplar a glória de Deus. E dessa maneira devemos ter o cuidado de não ter qualquer participação com a chamada astrologia. A astronomia é um estudo científico, onde hoje as grandes nações, como os Estados Unidos, fazem as suas incursões a determinados planetas, querendo descobrir coisas. E dessa maneira nos mostra a grandeza de Deus na sua criação. Muito bem. Pastor, a próxima pergunta é da consulente Ivana, aqui da cidade de Santos. Ela diz assim: fale, por favor, sobre o Natal. Explique os detalhes, pastor. Nós estamos aí num mês de festas, né? É um mês muito bonito, podemos dizer, porque as pessoas se mobilizam, as famílias, por exemplo, se mobilizam para estarem reunidas, ou no Natal, ou na virada de ano. Então há uma mobilização aí para as pessoas se reunirem, se juntarem
E aí vem a pergunta da nossa irmã sobre o Natal, pastor. Devemos comemorar o Natal? Mateus capítulo 1, verso 23, diz: E eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então essa profecia, nós sabemos, veio de Isaías capítulo 7, 14, Isaías capítulo 9, fala a respeito do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não sabemos exatamente se foi nesse dia 25 de dezembro, porque as regiões ali da Palestina, nessa época, estavam os pastores cuidando dos seus rebanhos e apareceram os anjos e disseram: paz na terra aos homens de boa vontade, porque hoje vos nasceu em Belém o Salvador da humanidade. Nós sabemos que o verão lá na Palestina coincide com os meses de março, abril, mais ou menos assim. Mas isso é de menos importância. O Natal para nós, ele deve ser comemorado sim, porque é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nasceu para cumprir uma missão, que foi salvar o povo dos seus pecados. E só podemos comemorar o Natal quando o Senhor também dá a salvação para nós dos nossos pecados. O Senhor nasce no nosso coração, no nosso espírito. Dessa maneira podemos entender o que realmente significa o Natal. Existe até uma canção antiga, que eu me lembro bem: eu sei, vencedores por Cristo, eu sei o sentido do Natal. Dessa maneira, aqueles que estão em Cristo reconhecem o sentido do Natal. Mas, infelizmente, pastor Rogério, nós sabemos que hoje o sentido do Natal tem sido desvirtuado para uma festa pagã, para uma festa de consumo, apesar que ainda tem uma grande ligação familiar, né? Nós notamos então, pastor, que aí houve uma grande festa, né? Uma grande comemoração por parte dos anjos no nascimento do Senhor Jesus. O Senhor bem falou quando aquele anjo aparece aos pastores que estavam no campo para anunciar o nascimento de Jesus, e logo seguida diz o texto sagrado de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8, que houve ali uma grande multidão dos exércitos celestiais, uma multidão de anjos que estavam adorando a Deus, louvando a Deus naquele momento. E os anjos não precisam de salvação. E eles estavam comemorando. Quanto mais nós, homens pecadores, que precisamos ser salvos para não irmos ao inferno, quanto mais nós não vamos comemorar o nascimento, a vinda, a encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito mais nós. E essa data, tendo nascido em dezembro ou em março, é pouco importante, porque já que se estabeleceu um dia, vamos utilizá-lo então para esse dia, lembrarmos do seu nascimento e assim muito mais falarmos da sua vinda a este mundo e do seu propósito eterno, que é de salvar. Como ele disse na casa de Zaqueu, em Lucas 19:10, buscar e salvar o que se havia perdido. Pastor, aproveitando, a gente sabe que nessa época de Natal, e o senhor falou um pouco já do comércio, não é? Do que o comércio agita, aí as pessoas se envolvem e acaba desvirtuando um pouco sobre o verdadeiro Natal, o nascimento do Senhor Jesus. Pastor, e quanto ao Papai Noel, pastor? Esta figura de um velhinho tão gentil, com uma pança enorme e vestido com a cor do PT. Não, deixa, não é a cor do PT, é a cor vermelha, pastor. O que o senhor pode dizer sobre esse personagem que surge nesse momento do Natal?
Falando em cor, alguns que querem colocar o verde com o azul, né, do Papai Noel, querem mudar. Mas, voltando um pouquinho só ao seu comentário anterior, sobre a alegria dos anjos, e realmente quando o Senhor Jesus nasceu, houve essa grande alegria por parte dos anjos, e isso nos incentiva a evangelização, porque quando um pecador se arrepende, a Bíblia fala que há alegria no céu. Que o Senhor Jesus nasça no coração dos nossos ouvintes, principalmente nesse período tão propício que fala da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, o Papai Noel, nós podemos considerar que é a figura de um anticristo, porque toda a homenagem que deveria ser dada, canalizada para o Senhor Jesus Cristo, como um alvo principal, é dada para essa figura, uma figura mitológica, uma figura que os próprios pais procuram cultivar em seus filhos, com essa ilusão, e dessa maneira nós vemos que há todo uma encenação desse bom velhinho, que é uma figura oculta, e isso realmente devemos entender que é uma figura do anticristo. E a Bíblia fala que muitos anticristos surgiriam para enganar. E essa nós vemos, infelizmente, uma figura dessa pessoa. Temos o texto de 1 João 2,18, corroborando o que o pastor tinha falado. 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então está aí um anticristo, alguém que quer usurpar o lugar de Cristo na vida das pessoas. Então está aí uma figura que se interpõe nesse momento em que o aniversariante é o Senhor Jesus, foi o nascimento singular mais importante da história da humanidade, foi o nascimento do Senhor Jesus, porque ele veio para salvar o homem dos seus pecados. Então agora entra esse personagem que vai usurpar o lugar do Senhor Jesus no coração das pessoas. E o pastor falou bem que até essa ilusão é trabalhada pelos próprios pais. Eu acho isso muito triste, porque eu criei minhas filhas e nunca disse para elas que o Papai Noel ia dar alguma coisa para elas. Nunca fiz isso. Por quê? O texto aqui de Mateus 7, olha o que o Senhor Jesus está falando para os homens que estavam ouvindo. Primeiro, no capítulo 7, no início, ele está dizendo, a partir do verso 7, que se deve orar, buscar a Deus, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, Ele tem boas coisas para nos dar. Aí ele diz, ora, se vós, no verso 11, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então está aqui o Senhor Jesus ensinando que nós, apesar de sermos maus, por causa da nossa condição de pecadores, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Então, tem coisa mais salutar do que numa época dessa de presentearmos, de darmos alguma coisa aos nossos filhos, eles saberem que foi por causa do nosso esforço e do nosso amor. Agora os pais querem alimentar uma esperança falsa no coração das crianças de que o Papai Noel, essa pessoa misteriosa, essa pessoa que não existe durante todo o ano, que ele surge agora para trazer presentes para os seus filhos. É tirar de si algo que foi feito para atribuir a uma outra pessoa, coisa que não deve ser feito por ninguém. Os pais devem assumir esse posicionamento. Aquilo que podem dar, dão. E aquilo que não podem, não dão também. Mas mostre ao seu filho a realidade da vida. Agora, atribuir, fica o filho lá com a esperança de ganhar alguma coisa do Papai Noel. E a gente vê esses pedidos que são feitos
pedidos muitas vezes altos, eu quero tal coisa, e nunca vai ganhar, nunca vai receber, porque não se tem condição de dar aquele presente para o filho que está pedindo. Então é muito melhor, é claro, falar a verdade, que não existe Papai Noel, que o papai é você, que a mamãe é você, e que se eles ganharem alguma coisa, virá de vocês, pelo esforço, pelo carinho e pelo amor que vocês têm tido por eles. Nós vemos que a questão do irmão falou dos presentes que as crianças querem receber. Quem deve dar presente somos nós para o Senhor Jesus Cristo. Imitando o exemplo daqueles magos que vieram do Oriente, e eles trouxeram ouro, incenso e mirra, que simboliza o ouro, né? Um metal tão precioso, o incenso, que é algo que simboliza as orações, e a mirra, que é um perfume. Então, são características de dons que nós vamos adquirindo quando o Espírito Santo toca na nossa vida, e esses dons nós devemos oferecer ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele só pede uma coisa: filho meu, dai-me o teu coração. Não nós recebermos presente aos nossos filhos, mas nós oferecermos, neste dia de Natal, presentes ao Senhor Jesus Cristo. É uma inversão também de valores que nós vemos no mundo atual, né? E isso também está totalmente errado. Pastor, aproveitando ainda, e o uso, pastor, da árvore de Natal, das guirlandas e de outros objetos que temos nesse período, pastor? São tudo situações, objetos que veio sendo agregados na cultura milenar de trazer uma árvore, esses enfeites que são colocados, tudo também como o Papai Noel, para desvirtuar a atenção das pessoas do Senhor Jesus Cristo. O importante é que tenhamos em mente que o nosso coração deve ser grato ao Senhor por esse primeiro advento e saber que o Senhor Jesus, ele virá num segundo advento, não mais nessa forma humilde, como se encarnando, tornando-se um bebê, mas ele virá nos altos céus, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tocando a sua trombeta para aqueles que reconheceram que são pecadores e se refugiam na pessoa do Senhor Jesus Cristo.